Meu nome é Natalina Lourenço da Silva, eu tenho 47 anos e sou migrante em São Paulo, né? Porque a minha família, nós somos do sertão do Piauí e eu vim para São Paulo com dois anos e meio de idade, né? Meus pais vieram para cá, final dos anos 60, começo dos anos 70. Estamos aqui até hoje, né? E as minhas memórias da infância, elas são. Acho que tem umas que são muito bonitas, outras que são muito dolorosas, mas eu. A minha infância foi muito legal, não, mentira. Foi uma boa infância, porque eu tive pais maravilhosos. Fui filha única durante um tempo, né? E eu tinha uma situação que era. Eu, eu adorava dar os meus brinquedos. Então eu doava tudo que eu ganhava, né? E isso era um problema, porque a minha mãe brigava muito comigo, né? E eu adorava dar, porque eu achava que eu tinha que agradar os meus amiguinhos. Mas eu me lembro, assim, as minhas primeiras memórias sobre o que é a discriminação racial na escola e o que é o racismo é a partir dos meus 8 anos, mais ou menos, né? Isso. 8, 9 anos, eu estava já na terceira, quarta série e um coleguinha, então, me disse que se eu tomasse banho de cândida, eu ficaria da mesma cor que ele, que eu tinha essa cor porque eu era suja, porque eu não tomava banho. Isso nunca me fez chorar, mas a gente tá. Eu conto isso sempre na boa. Mas aí, quando você relembra algumas coisas. As minhas primeiras memórias foi de um coleguinha que era branco, era um garoto branco, e ele me disse que se eu tomasse banho, eu precisava me lavar com cândida, porque se eu tomasse banho de cândida eu ficaria branca, né? Mas o louco é que essa memória que agora está dolorida, naquele momento ela não me impactou. Porque em casa, eu não sabia, primeiro que eu não sabia que eu era negra, né? Porque a minha família dizia que eu era morena. Eu era morena e, portanto, eu não era uma criança preta, não era uma criança negra, era uma criança morena. Então essa fala desse coleguinha, num primeiro momento, ela não tem esse impacto que depois, quando a gente vai ressignificando, tem. Mas essa é a minha primeira memória de relações da escola. Agora tem uma outra memória também, que só muito tempo depois eu fui identificar que ela foi uma memória racial também, né? Que na infância, nos anos 70, nós tínhamos sala especial na escola. Muito diferente do que a gente tem hoje como uma escola includente, onde você tem diferentes distúrbios ou comportamentos sociais, mas que está todo mundo em conjunto. E aí, a sala especial eram desde para aquela pessoa que tinha deficiência física, deficiência mental, deficiência visual, ou aquelas que tinham déficit de aprendizagem. E eu fui uma dessas crianças supostamente com déficit de aprendizagem, né? Muito tempo depois, quando eu fui fazer faculdade, que eu identifiquei que eu não tinha déficit de aprendizagem, né? Que o problema era que eu tinha uma facilidade em aprender. E aí, a partir do momento que eu absorvia, tudo ficava tedioso. E se tudo ficava tedioso e nada mais me interessava, eu, obviamente, não prestava mais atenção, porque era repetitivo, né? E eu não tinha um padrão de comportamento, né? Então, meu caderno não era um caderno de princesa, né? Ele era um caderno de menina superativa, moleca, que era muito espivitada. E isso fez com que eu fosse para a sala especial, né? Em conjunto com os colegas que também tinham, ou que tinham deficiência mental, deficiência visual, enfim. E num primeiro momento eu achei que eu era então uma criança burra, problemática. Quando eu entrei na universidade, eu fui para a universidade pública, é que eu identifiquei isso. Eu falei, não, mas isso não é verdade, né? Eu retornei na escola, só para concluir essa história, eu retornei na escola e eu conversei com essa professora e disse que naquele momento eu era fui a 10ª colocada, fui fazer Ciências Sociais na Unesp e eu fui 10ª colocada na turma da manhã. E eu fui lá
falar com ela. E depois, no processo de estudar e de compreender o que era a escola, um moedor de carne, que eu fui entender o que acontecia. Mas retomando, então essa também é uma memória que depois eu descobri que era uma memória racial. E ela é uma memória racial porque as crianças negras iam para a sala especial, supostamente porque tinham dificuldade de aprendizagem, né? Então só depois é que eu fiz o vínculo com isso. Então a minha primeira memória, a primeira memória racial é desse garoto e depois a da professora. Na adolescência, início da adolescência, eu tenho uma outra memória, que foi onde eu descobri que eu era negra, né? E aí a minha história muda a partir daí. Eu estava voltando da escola e eu sempre fui uma criança que eu tinha dificuldade de concentração porque eu adorava olhar tudo que estava à minha volta. E eu voltava da escola cantando, observando as árvores, observando tudo que tivesse à minha volta, menos o caminho ou as pessoas que estavam à minha frente, né? Então, o que menos me focava eram as pessoas que estavam à minha frente. Me focava um passarinho, eu observava tudo. E um desses voltar, eu dei de encontro com um homem um adulto, né? E ele devia estar muito nervoso, muito bravo. E ele então ficou extremamente irado comigo e ele me pegou, eu tinha de 12 para 13 anos, e ele me empurrou. E ele gritou para mim, ele falou assim: saia da minha frente, sua preta maldita. E eu tinha 13 anos. E aí, esta sim é uma memória que me chocou profundamente. Porque ali, quando ele disse isso para mim, eu falei, mas como assim? Mas eu não sou morena, né? Eu não sou morena. E aí, é muito louco isso, acho que, mas aquele foi o momento que eu descobri que eu era uma menina negra. Lógico que eu não identificava quais eram as consequências de ser uma menina negra. Naquele momento, ainda não. Mas essa foi a primeira memória de identificação e que deu, a partir daí, o processo de construção da minha identidade étnica e, mais tarde, a minha identidade étnica feminina. No entanto, eu ainda não concebia muita coisa porque eu não conseguia identificar. Primeiro, óbvio, pela total falta de informação. Segundo, por estar numa família que era supostamente mestiça e que haviam pessoas da pele branca com cabelo crespo, pessoas da pele preta com cabelo liso, pessoas da pele preta com cabelo crespo, como no meu caso, né? Então era uma miscelânea. E nessa miscelânea era muito difícil construir uma identidade étnica, porque aqueles que tinham a pele branca, mas tinham o cabelo crespo, se diziam brancos. Aqueles que tinham a pele preta, mas tinham o cabelo liso, se diziam morenos. E aí, eu não tive nenhuma orientação, não tive nada. Mas, enfim, quando eu faço esse confronto, quando eu tenho esse confronto com esse homem, eu fiquei muito paralisada. Eu não conseguia me locomover, porque eu fiquei pensando, mas como assim eu sou preta? Mas eu sou preta, né? Enfim, e a partir daí é que eu comecei a questionar. Então, a minha percepção da minha identidade, ela se dá de um fato muito violento e muito doloroso, né? Mas esse fato violento e doloroso vai me levar para um outro caminho. E que foi o caminho da construção da minha identidade étnica e não da negação, né? E a partir daí eu comecei a fazer pequenos confrontos na minha casa. Eu não sou morena, eu sou preta. Eu não sou morena, eu sou preta. E as pessoas insistiam que eu não era preta, que eu era morena. E eu comecei a observar o meu entorno, os meus amigos, quem eram, aonde eu vivia e como a escola me tratava. Mas isso foi uma coisa que não tinha o peso que talvez se eu tivesse algumas informações teria. E aí isso vinha de encontro com o fato de eu ser... de eu me colocar sempre como amiga de todos, né? Eu era muito simpática, eu era muito agregadora, eu tinha muito bom humor, né?
E talvez isso tenha, num primeiro momento, não contribuído para a construção da minha identidade étnica, porque a empatia pelo meu comportamento, ela invisibilizava a minha identidade étnica, né? Isso é o que aconteceu nos primeiros momentos, mas isso durou muito pouco tempo, porque o racismo ele não te dá tempo para você ter empatia, né? Ou você constrói mecanismos de defesa ou mecanismos de enfrentamento, mas a necessidade você precisa se proteger, né? Porque o racismo ele é extremamente doloroso. Todo preconceito é doloroso, né? Mas o racismo ele é doloroso, veja, eu não tentei me lavar ou tirar a cor da minha pele, não isso, mas ser identificada com alguém suja me levava a ter um comportamento de banhos, né? Então eu tomava 3 banhos ao dia, né? E me perfumava, né? Me perfumava. Bom, esse não confronto no primeiro momento fez com que eu me colocasse como, na adolescência, uma natalina adolescente, porque a adolescência é o momento que as meninas começam, né, a descobrir os hormônios estão pululando, então você tem um olhar diferente para o mundo masculino, desde que você tenha a orientação heterossexual, enfim, de acordo com a tua orientação sexual, você dirige o teu olhar para o outro, né? A partir dessa idade, dos 13, 14 anos, e a partir dessa idade eu comecei a ter esses olhares. Mas o contrário não acontecia, né? Então a forma com que eu consegui suprir essa dor foi me transformando em amiga. Muito tempo depois eu fui levada por essa situação e eu consegui fazer comecei o mestrado, desisti e aí reformulei o projeto, e o meu projeto de mestrado a princípio foi exatamente a construção da identidade feminina, a construção da identidade étnica feminina na adolescência, né? E aí foi que eu entendi o que é que tinha acontecido comigo e onde é que eu estava, né? Depois de entrevistar, sei lá, quase 400 meninas e meninos, é que eu identifiquei o que tinha acontecido comigo na minha adolescência. Porque essa pesquisa me levou a compreender, assim, a identificar 2 resultados dela. Que nós, meninas negras, estávamos em 2 polos diferentes, né, na escola. Ou nós éramos assexuadas, e assexuada quem é? É a tia Anastácia, que não tem direito ao afeto, à sexualidade, ela cuida da família dos outros e ela é simpática. Ou a mucama sedutora e que é vista, né, do ponto de vista, inclusive, do machismo e do patriarcado, como aquela que destrói os lares, uma Chica da Silva, algo assim. Enfim, e aí, só depois, na idade adulta já, que eu fiz essa pesquisa, e talvez essa pesquisa foi uma resposta para mim mesma, a gente precisa dar algumas respostas. E aí quando eu fiz essa pesquisa que eu consegui saber onde é que eu tinha estado na minha adolescência, qual era o campo que eu estava na minha adolescência, né? E é claro que a minha adolescência, ela determinou muito, e o campo onde eu estava determinou muito do meu comportamento, né, na construção de uma identidade étnica feminina. E como eu não sabia o que eu era naquele momento, onde eu estava, é claro que a negação do feminino foi fundamental, e eu neguei o mundo feminino, né? Eu neguei o mundo feminino durante muito tempo. E negar o mundo feminino, que eu estou dizendo para você, é a ideia do batom, do brinco, né? De uma roupa mais assim. Esse outro olhar, que é fundamental e importante, que hoje eu compreendo perfeitamente. Mas que naquele momento era tudo que eu não queria, né? E era tudo que eu não queria porque eu já estava num polo. Eu era a tia Anastácia, né? Assexuada, sem direito ao afeto, né? Sem direito ao amor. Então, e aí, muito tempo depois também, é que eu comecei a compreender o que era a solidão da mulher negra, a partir também dessa experiência. Bom,
Então eu tenho essa experiência lá na adolescência, que determina algumas coisas, mas que determinam outras também. E ela determina o campo de luta. Ela vai determinar o campo de luta aonde eu ia atuar. E o campo de luta era no enfrentamento. Então, primeiro, me identificar como uma mulher negra, como negra, né? No segundo momento é que eu fui me identificar como uma mulher negra. Primeiro eu me identifiquei como uma pessoa negra, depois como uma mulher negra. E compreender que o conhecimento era o meu caminho. E essa construção, ela foi a princípio muito solitária. Ela foi solitária. E principalmente naquele momento. Porque ao mesmo tempo que eu tinha que fazer toda essa construção, eu tinha que continuar no embate familiar de que eu continuava não sendo morena, de que eu era preta. E que eles também eram negros. E que eles não eram brancos, né? E isso levou muito tempo. Isso levou uma vida, né? Eu tenho 47 anos, né? É muito recente o diálogo entre nós sem rancor. Sem que eles parem, ai, lá vem ela de novo, ai, para com isso, você não é preta, você é morena, né? É uma coisa muito recente. Eles compreenderem que é exatamente o oposto disso, cara. É uma coisa tão recente, mas que para mim vitoriosíssima dentro do meu campo familiar. Eu estou dizendo de primos, tios, né? E a minha felicidade foi quando eu comecei a identificar as minhas primas se identificando como mulheres negras. Foi muito emocionante. E aí é óbvio, né? Eu acho que eu tenho um papel preponderante, que é fundamental nessa construção delas também. Bom, então passou a adolescência e eu não vivenciei os romances da adolescência. E eu creio que não só eu, mas milhares de garotas negras não vivenciam os romances da adolescência, né? Porque essa discussão sobre solidão da mulher negra, ela não é quando a gente é adulta, ela é muito anterior a isso, né? Esse estado de solidão é muito anterior a isso. Bom, eu vou para a universidade, eu fui para uma universidade pública, acho que nós tínhamos eu fiz Ciências Sociais no campus da Unesp de Marília. E no campus, no curso todo, talvez tivesse uns 15 negros, né? No curso, estavam mais nas Ciências Sociais e na Filosofia, e nas Ciências Sociais já tem umas 6 pessoas, 7. E aí eu vou descobrir os argumentos teóricos da construção do discurso racial, ou do discurso, não só da construção, mas da desconstrução ou do racismo, enfim. E a universidade, ela vai me possibilitar compreender, inclusive, que eu, a partir dos 13 anos, comecei um processo de construção interna, né? Solitária num primeiro momento, de identificação negra, né? E ela se consolida na universidade. E ali eu identifico, eu falei, eu sou esta pessoa. Então eu sou esta pessoa com este nariz, com essa estrutura de corpo, com este cabelo, com esta tonalidade de pele, eu sou essa pessoa. Mas assim, isso é muito bom. Isso foi catártico, eu acho, né? Essa coisa E a partir daí, é óbvio que a minha militância, ela foi num primeiro momento radical, extremamente radical ao extremo. Radical de, inclusive, interação afetiva, né? Mas também foi um momento em que eu passei a ter um outro olhar para o mundo, no sentido de, para além da Natalina, quem eram os parceiros que estariam comigo ou não, né? E aí comecei a perceber por que diziam que eu era diferente.
E ser diferente naquele momento não era ser negra, mas era ter uma posição, né? Era não alisar o meu cabelo, né? Era usar ele imenso, né? Era saber que eu tinha uma bunda e que a minha bunda e o meu quadril iam ficar cada vez maiores. E era perceber como é que ia ser a minha interação com o mundo masculino, né? Uma vez que a minha orientação sexual era heterossexual. Portanto, como é que seria isso com o mundo masculino? Então eu passei a buscar nos relacionamentos somente homens negros. Eu achava que eu tinha que ter uma responsabilidade com isso. Porque a primeira descoberta te leva pro enfrentamento doloroso, que era, bom, a minha dor foi causada por quê? Porque foi uma relação interracial, né? Então, se foi uma relação interracial, eu não quero ter relações interraciais, né? Então eu vou me relacionar com os homens negros. E aí, me relacionar com os homens negros, buscar as relações com a África, com tudo que era de negro, com tudo que era de preto, descobrir... Enfim, foi momentos muito intensos, né? E de total exclusão do outro, inclusive, né? Bom, então eu fui para esse espaço onde eu não me relacionava com pessoas que não eram negras, né? Aquilo para mim era fundamental e importante. Eu entendia que eu tinha uma responsabilidade. Aí veio o segundo momento, quando você fala, calma, a gente não está sozinho, o mundo não é uma ilha, né? Os europeus brancos nos escravizaram os meus ancestrais. Tá, os meus amigos brancos, eles não são responsabilizados, mas o comportamento deles agora sim. Então, qual é o comportamento desses meus amigos brancos? Como é que eles encaram as mesmas lutas que eu? Primeiro que eu não quero que eles falem por mim, foi a primeira coisa que eu consegui identificar. Não queria que ninguém falasse por mim. Mas eu também consegui perceber que eu não precisava estar sozinha, né? Que eu podia estar com parceiros, comigo. Isso na universidade. Aí eu fui construindo esses parceiros, fui construindo relação com esses parceiros todos, né? E continuei na militância, aí fundamentalmente na militância negra, das mulheres negras, né? E os meus relacionamentos, eles passaram a ter menos importância, relacionamentos afetivos, né? Não que eles não eram mais, mas menos importâncias. Então, eu podia me apaixonar por um homem branco que eu não seria uma traidora. Ou podia me relacionar com um homem branco que eu não seria uma traidora, umas coisas assim. Mas isso foram pirações minhas, muito, muito solitárias, né? Enfim, e aí, na universidade, eu fui conhecer Abdias do Nascimento, né? Eu fui conhecer o Steve Biko, eu fui conhecer muito do referencial histórico, fui conhecer o Frantz Fanon, e isso foi fazendo com que eu fortalecesse o que era ser negra, né? Para começar. E desconstruir o rancor. Né? Eu precisava desconstruir o rancor, entendeu? Porque senão eu ia inviabilizar as minhas relações com outras figuras que foram muito importantes na minha construção do mundo feminino, do mundo feminista, né? Porque primeiro eu me descobri negra, depois que eu me descobri uma mulher negra e depois que eu fui para o mundo feminista negro, né? Foi esse o processo pelo qual eu passei. E quando eu me formei, fui para a universidade, quando eu me formei, aí eu precisei sentir a necessidade, como eu te falei anteriormente, de o que tinha acontecido comigo. E foi quando eu fui identificar, fazer a pesquisa, identificar onde é que eu estava nesse universo feminino, adolescente, onde eu tinha ficado, né? E lá se estão trocentos mil anos de lá para cá, de labuta. E eu vou te falar uma coisa, muito recentemente,
com terapia inclusive, muito recentemente, que eu tenho reconstruído o meu entendimento do mundo feminino, tá? E tem sido umas descobertas maravilhosas, assim, cara, né? Que tipo, dane-se, eu vou usar um brinco grande, eu vou colocar, tem as coxas muito, vou colocar uma mini saia, se eu precisar colocar, eu vou, não tô nem aí, né? Isso é muito recente, isso é muito recente, essa redescoberta, né? E aí eu fui aliando isso, porque o que acontece? Eu sublimei isso, eu fui para a militância, não é? Eu fui para a militância negra feminista. E ser militante negra feminista não significava necessariamente que eu tinha um conhecimento do ser feminino. De forma alguma, cara. Hoje eu compreendo perfeitamente que eu não tinha. E aí, a militância me salvou, eu sei disso. Ela me salvou. E aí, ir para a militância negra, ir para a militância sindical, ir para dentro do sindicato fazer a discussão, né? Nos anos 90, nos anos 80, os sindicatos começaram a discutir a questão racial, que a classe trabalhadora, ela tinha sexo, mas ela também tinha etnia, ela tinha a cor da pele. E o fato de sermos todos da classe trabalhadora não significava que os trabalhadores brancos não eram racistas ou preconceituosos com os trabalhadores negros, né? Então esse debate tinha que ser feito. Eu participei de vários debates iniciados na Central Única dos Trabalhadores na época, 95. O primeiro coletivo da APUESP foi fundado em 95. Num congresso da APUESP, nós colocamos umas plaquinhas que dizia professores negros, vamos fazer uma reunião. E tinha, no primeiro momento, 10 professores, mas foi a partir destas reuniões do congresso da APUESP que a gente trouxe para dentro da APUESP, que é o Sindicato dos Professores, o debate racial dentro da categoria, né? Que a categoria não era branca só, né? E que mais do que isso, como é que o sindicato tinha que pautar o debate racial com relação aos professores no trato com os seus alunos, né? Qual era a função e a responsabilidade do sindicato, o papel do sindicato nisso, o papel da APUESP nisso, né? Porque ser sindicalista não faz com que eu feche os olhos para compreender que nós temos uma categoria racista, sexista, machista e homofóbica. Ela é. Para além de debater ou para além de discutir as condições de trabalho, qual é o papel do sindicato também? É exatamente o de desconstruir essa categoria machista, sexista, racista e homofóbica. E aí, os anos 90 traz para dentro da APUESP esse debate e eu passo a ser, então, passo a construir esse debate junto com vários companheiros dentro do sindicato, né? E houve um determinado momento que eu acabo sendo um pouco protagonista desse debate quando começa a fazer a ponte entre o sindicato e os movimentos sociais com esse debate. Então vamos para dentro do sindicato, vamos fazer esse debate, qual é o papel do coletivo antirracismo da APUESP. E isso culminou com um curso importantíssimo que nós fizemos entre 2014 e 2015, de formação, e aí de formação a partir da Lei 10.639, um novo olhar para a escola ou da escola, né? E o sindicato sendo facilitador desse debate, né? Nos últimos 15 anos, vários materiais que foram construídos, eles tiveram a minha participação, né? Dentro da APUESP, dentro da Central Única dos Trabalhadores e muito recentemente dentro da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. E aí a gente sempre... Eu tenho um amigo que diz que esqueci o termo agora que ele usa. Gente... Enfim, esqueci o termo que ele usa, mas que ele fala que não sejamos hipócritas em acharmos que somos humildezinhos e não temos responsabilidade em várias ações ou em vários enfrentamentos, né? Enfim, eu também, quando fui para a escola pública, porque
porque eu sou professora da rede pública estadual e municipal, e é por isso a minha militância no Sindicato dos Professores, eu fui para a escola pública no mestrado. Eu morava no CRUSP, não tinha grana, não ia sair a bolsa, e aí eu fui para a escola pública. E eu me apaixonei pela educação. E me apaixonei pela educação, e aí entendi que... Mas eu me recordo muito bem de uma fala que eu fiz um dia, que me perguntaram, mas você vai dar aula? Eu falei, vou. E aí falaram, eu disse o seguinte, que... E eu tinha isso muito claro, viu? Eu acreditava nisso, eu acredito nisso ainda. Que a classe trabalhadora tinha garantido a minha formação, com os impostos da classe trabalhadora. E, portanto, agora eu tinha que devolver à classe trabalhadora o retorno. E o retorno era ir para a sala de aula, era ser o melhor possível, era contribuir com a construção do conhecimento, enfim, com a construção da identidade também de diferentes crianças, garotos e garotas, né? Então isso me moveu durante muito tempo, né? Acreditar que a sala de aula é o espaço transformador, né? Isso eu acredito muito nisso ainda, acredito mesmo. Acho que algumas coisas a gente consegue ao longo da vida, outras nem tanto. Acho que a batalha não parou, enfim. Então, assim, quando a gente tem, em 2003, o Lula assinando a Lei 10.639, isso fez com que tudo tivesse valido a pena. Porque a partir de agora nós tínhamos um instrumento legal de cobrança. Um instrumento legal de dizer o currículo precisa transformar-se. Um instrumento legal de embate com os próprios colegas, inclusive, né? Esse instrumento foi fundamental para os últimos 13 anos de luta. Não só de luta minha como professora, mas de luta do movimento negro, inclusive. Uma das pautas sempre é a implementação da Lei 10.639, né? E isso é fruto direto, por exemplo, da Frente Negra. Não fui eu, a Natalina, ou qualquer pessoa ou Lula. Não. Isso começa muito anterior a mim, né? Os nossos passos vêm de longe. E aí a gente teve um gás com essa lei. Mas mais do que isso, o movimento social, para o movimento social, aliás, foi de fundamental importância, porque é a 10.000 que, inclusive, legisla eles a vir para dentro desse espaço escolar. Entendeu? A dizer, não, eu estou aqui por direito, então eu quero contribuir aqui com a construção desse currículo, eu quero vir dar uma palestra, que é isso que começou a acontecer em vários locais, né? Essas pessoas começaram a ir para dentro da escola para dialogar com os estudantes, né? É claro que identificar o retrocesso nos últimos 3 anos, né, o crescimento do fundamentalismo, e o crescimento do fundamentalismo tem tudo a ver com o recrudescimento do racismo, isso impacta, isso faz a gente não retroceder, mas impactar para trás e peraí, eu estou muito velha para recomeçar. Cara, eu vou ter que reconstruir todos esses passos de novo. Que M bem grande. Mas aí eu vejo outras que estão há mais tempo na luta que eu e que não se impactaram, que falaram, não, se é para recomeçar, recomeço hoje, né? E que estão indo para a rua e que continuam brigando contra o desmonte da educação, contra a reforma do ensino médio, continuam brigando pela implementação da Lei 10.000, continuam brigando por maior quantidade de material didático dentro da escola pública e continuam brigando por um currículo descolonizador. Então, eu acho que outras virão depois de mim. E acho que isso é emancipador, entendeu? Nossa, isso é emancipador, é maravilhoso. Quando eu vejo essas meninas que não alisam mais o cabelo, não é?
e que tem uns black deste tamanho, não é? Mesmo que tenham dificuldade ainda da sua construção de identidade étnica. Mesmo que não percebam ainda que assumir o seu crespo hoje é fruto direto, tem ligação direta com aquela senhorinha que usava o ferro para alisar o cabelo. Tem ligação direta. Então, ano passado, quando nós fomos para a Marcha das Mulheres Negras, eu vi uma cena que fez com que eu percebesse que tudo que eu achava que eu tinha feito de imenso, cara, é só mais um passo. Eu vi uma mulher de uns 40 anos, 50 anos. Ela é cadeirante e ela deve ter tido um derrame que ela estava bastante paralisada. E ela estava sendo empurrada. E aí, você não faz ideia de como ela estava enlouquecida. Ela ria, ela vibrava, ela era a vida, entendeu? E ela era todo mundo junto ali. Ela era desde a tia Anastácia a Carolina de Jesus. Ela era eu, né? Foi muito... Eu queria falar uma palavra, mas sei que não pode. Cara, mas foi muito emocionante vê-la. E aí eu me aproximei. Eu falei, cara, como ela tá linda, como ela tá feliz. E a senhora que estava empurrando ela era mais velha que ela. E ela disse assim: nós esperamos uma vida, né? Esperamos uma vida por essa marcha. E o tema da marcha era pelo bem-estar, contra o racismo, contra a violência. E essa mulher me disse que esperou uma vida por essa marcha. E aí que eu entendi, foi exatamente aí que eu entendi a fala de muitas mulheres que dizem: nossos passos vêm de longe. E eu queria terminar dizendo que os meus vêm de muito longe. É isso. Essa é a minha história. Tá bom? Nossa, eu nunca me emocionei tanto. É importante se emocionar, né? Mas... dá a dimensão de humanização. Menina, mas o que é louco... Então, mas você não se prepara para se emocionar, né? Nessa fala. É uma fala que ela fala, minha vida é essa e aconteceu tudo isso para eu chegar aqui e que tem milhões depois de mim que virão... Enfim, você vai contar um pouco de você, mas você não acha que você vai se emocionar porque é uma coisa, um relato breve, Sim. Muito resumido, né? Então você não... Eu, particularmente, nunca me emocionei assim para falar um pouco sobre a minha história, cara. Como formadora, eu contei a minha história, mas eu também ouvi muitas histórias degradantes, na verdade, né? Desde a criança... No meu caso, o menininho queria que eu tomasse banho de cândida, mas eu não tomei. Mas eu sei de histórias de crianças que compraram cândida e entraram dentro da cândida. Eu sei de histórias de uma senhora que eu encontrei em Jaú, que ela foi convidada pelo movimento lá para também participar do curso de formação. E ela me mostrou os braços com muitos lanhos. Eu perguntei o que era aquilo. E aí, na fala dela, ela disse, olha, eu passava a faca para arrancar. E cada vez que eu ouço essas histórias, eu vejo qual é a responsabilidade que nós temos na formação, e principalmente na formação continuada, na manutenção da formação continuada dos professores, né? Isso é fundamental. Primeiro porque nem toda construção étnica precisa ser dolorosa. Ela não tem que ser dolorosa. Tem que ser uma descoberta, tem que ser construído, né? Eu sou de forma positiva, de forma tranquila, né?
E os cursos de formação precisam instrumentalizar os professores para que eles compreendam qual é o papel deles. Seja os professores negros ou não negros. Qual é o papel deles? Tanto na construção das tia Anastácias, como na construção das Chica da Silvas. Que não é uma coisa nem outra. É uma criança, é uma garota, como outra qualquer, com sonhos, com aspirações, com desejos, com hormônios. E a escola, veja, a escola, ela é uma instituição racista, né? Por excelência ela é racista, né? O currículo é racista. Até então, a gente tem esse debate feito pela militância, os professores militantes. A partir do momento que você passa a ter uma legislação e essa legislação passa a ser cobrada, e ela passa, porque quando a 10.000 é assinada, 2003, tá, e daí? Aí você tem a construção dos marcos legais, o Plano Nacional de Implementação, de diretrizes curriculares, tudo isso levou um tempo. Mas o Plano Nacional de Diretrizes Curriculares da Lei, ele diz lá da formação também. E foi aí que nós tivemos um avanço, né? A formação para educadores, para os gestores e para os funcionários. Porque a gente, o tempo inteiro, pensa no professor, na professora, né? E essa criança, ela está dentro do universo escolar e ali tem os funcionários, tem a mulher, a merendeira, tem a pessoa que limpou o banheiro, que abriu o portão para ela e tem a gestão, né? E a formação, ela precisa ser conscientizadora. Agora, durante esse tempo, eu tenho uma coisa muito triste também para dizer, que a formação, ela impacta e ela faz efeito naqueles que se propõem a aprender, tá? Mas há um grande nicho de resistentes que continuam reproduzindo as ações racistas sem identificá-la como racistas, né? Qual que é o papel desse professor a partir do momento que ele recebe a informação e a formação de que, olha, se você fizer um jogral e você pega a criança negra e coloca lá, pinta ela de marronzinha, não, qual o problema de pintar de preto? E agora, com os lápis agora, que tem a Faber-Castell, né, porque a gente fez uma grande divulgação da história dos lápis, de diferentes tons de pele. Eu encontrei uma professora de educação artística que ela misturava várias tintas para chegar à pele, né? E encontrei também professores que no Dia dos Pais davam o desenho de professores PEB 1, recentemente, tá? Quer dizer, agora em agosto. Peguei desenhos que a professora fez um desenho, ela tirou cópia de um desenho padrão, o cabelo do pai, então, de ladinho, todo, né, com uma gravata, com uma... E aí eu peguei os desenhos para olhar e os alunos todos pintaram aquele cabelo de amarelo. De amarelo, alguns pintaram o cabelo de preto, mas a pele de amarela, de rosa. E aí você olhava para aquelas crianças, quem eram elas? Elas eram pretas, elas eram pardas, elas eram afrodescendentes, elas eram nordestinas, muitas. Todas eram negras. Todas as características eram de afrodescendentes. E elas estavam pintando carinhas de amarela. Então, veja, o fundamental do curso de formação é que a gente sabe que no universo de 100, a gente atinge talvez 55%, tá? Essa é uma realidade muito dura, mas que a gente tem que enfrentar. Eu acho que não dá para você achar que a gente vai conseguir sair de uma formação com todos eles compreendendo. Mas se você atinge 55%, que isso? Sabe, você veja bem, uma oficina de turbante. E aí a gente teve mães, foi Dia da Família, e as mães foram fazer uma oficina e era do turbante, né? E aí você via que algumas olhavam assim, mas aí você
eu me impressionei, porque muito mais do que as professoras, elas se envolveram de um jeito e elas queriam fazer aquele turbante de jeitos diferentes, de maneiras diferentes, e aí colocava o turbante nelas e elas se achavam o máximo. Vou te contar uma experiência que eu acho que é fundamental e que eu sempre conto isso, porque eu acho que as experiências positivas têm que ser contadas. Eu trabalho no Roberto Mange. E no Roberto Mange nós ainda temos, alguns problemas. Teve uma menina que chegou, várias meninas que chegaram na escola e elas usavam muito calor e elas com capuz. E aí nós descobrimos que quando elas tiravam o capuz, elas eram zoadas na escola, elas eram chamadas, todos os nomes possíveis. E aí eu fui a 25 de março. E aí teve uma das alunas, na verdade, foi por isso, ela machucou o couro cabeludo. Ela feriu muito o couro cabeludo, né? Por usar produtos químicos para alisar o cabelo. E aí eu falei, nossa, precisa ter uma intervenção brusca aqui. Aí eu fui a 25 de março, comprei muitas flores, comprei batons, comprei brincos, comprei tic-tac, coisas de pôr no cabelo, um monte de coisa. E aí, a cada vez que elas iam para fazer uma reclamação, elas saíam com um batom, com um brinco e com uma flor. Eu dizia, olha, vamos fazer um pacto, esse cabelo tá lindo, mas para essa flor ficar bonita nesse cabelo, ele tem que crescer bonito, né? E não dá para ficar colocando essa flor embaixo do capuz. E aí fomos levando, e aí eu cada vez mais com o cabelo solto, aí tinha duas outras professoras que tinham cabelo imenso também, e este cabelo foi responsável para a redução do número de feridas na cabeça de muitas alunas nossas. Você está entendendo? Então, quando você tem a formação aplicada, porque é isso, não é só ouvir, como é que a gente tem que instrumentalizar esse professor, como é que ele vai enfrentar isso de forma criativa? Porque o debate racial, ele é duro, ele é pesado. Por que ele é pesado? Porque todo mundo quer ser preto. Você quer ser suja? Você quer ser considerada suja? Tipo, o pária social? Pária social. Quem quer fazer parte dos párias? Você quer fazer parte dessa casta? Entre aspas, né? Se nós tivéssemos aqui, se tivéssemos uma sociedade de casta, como temos, mas quem seriam os negros? Quem seriam as negras? Seríamos párias. Tá certo? Estamos sempre no rodapé da pirâmide, mas teríamos este nome. Então, quem quer fazer parte de um grupo como esse? Quem quer fazer? Portanto, instrumentalizar a comunidade escolar, que é professores, funcionários, gestores, na aplicação cotidiana do combate ao racismo é de fundamental importância. Reduzir os danos do racismo na escola é de fundamental importância. Isso se faz com formação, com criatividade, né? A professora saber que ela não tem problema ela colocar um cartaz de uma mulher com cabelo grande, ou de uma mulher preta, ou de pintar a cara de preta, ou de levar uma boneca preta para a escola, né? E as crianças brincarem no fundamental, no infantil. Veja, o infantil, cara, é cruel. Educação infantil é cruel. Porque é ali que se identifica, é ali. O processo começa ali, entendeu? Então, essas crianças não se verem neste processo, cara, é muita crueldade, né? Hoje eu consigo compreender que é muita crueldade. Por outro lado, a perversidade de tudo isso é termos avançado tanto e, neste momento, temos um ataque frontal a todos esses avanços. Quer dizer, a perversidade isso é histórica. É histórica. Sabe por que é histórica? Porque a retirada de todos esses direitos, o regresso dessas políticas públicas que foram fundamentais nos últimos 12, 13 anos no Brasil, é nos jogar numa vala novamente.
Você está entendendo? Olha, você imagina daqui a quanto tempo que a gente vai conseguir fazer novamente, reconstruir tudo isso? É muito difícil tudo isso. Então, quando eu estava hoje numa audiência pública contra a PEC 55, que é a antiga 241, né? E aí, esse debate que a gente está fazendo, cara, tem tudo a ver com essa audiência pública, porque é o congelamento dos investimentos nas áreas sociais. Quem é que usufrui diretamente desses... Quem são esses públicos? É a população negra. Porque se 80% dos pobres, 75%, né, por cento dos pobres são pretos, e os pretos são 75% dos pobres, né? Tipo, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, são pretos porque são pobres ou são pobres porque são pretos? São esses que vão voltar à invisibilidade, à vala e ao limitador do combate ao racismo. Limitador do combate ao racismo, porque uma coisa é você ter instrumentos legais para combater o racismo. Outra coisa é quando você tira tudo isso, te jogam, por exemplo, na ilegalidade, porque os movimentos sociais hoje vão ser considerados ilegais, estão quase sendo considerados ilegais, te jogam na ilegalidade para brigar contra uma ação histórica que é o racismo nesse país. Porque ele é estruturante, ele estrutura as relações sociais, econômicas, pessoais e afetivas, né? Bom, com tudo isso, eu acho que nós temos que fazer um fronte, uma frente ampla em defesa dessas políticas, ampla. Até porque a gente já sabe que a gente pode. Né? Então, se a gente pode, a gente vai fazer. A gente sabe que a gente pode fazer e como fazer. Eu acho que primeiro é isso, né? Então, se a gente sabe o que fazer, como fazer, nós temos que continuar fazendo. O que eu só lamento profundamente, por exemplo, aqui em São Paulo, é como chegou muito tarde, né, essa proposta. Como chegou muito tarde esse debate. São Paulo, que é supostamente o centro desse país, supostamente, porque as ideias elas são da Idade Média, né? A gente vive num feudo, né? Mas é um feudo latino, então não tem nem aquelas coisas, né? Os europeus, nada, ao contrário de tudo isso, né? Nós vivemos num retrocesso histórico, mas eu não acho que ele é o limitador da luta, né? Eu acho que ele é a gente só recua para tomar impulso e continuar, né? E dizer que a formação, ela tem o papel de tornar menos doloroso a infância das nossas meninas negras, das nossas meninas lésbicas, gays, transgêneros, que nós temos crianças no ensino infantil também, que já tem uma identidade de gênero, tá certo? E aí o papel do educador, o papel da escola deveria ser, né, o de tornar esse momento para essa criança não doloroso, não negador, mas ao contrário, impulsionador, tá? Eu acho que esse que é o lance da história. E a gente está junto, nós vamos continuar na briga para a continuidade da formação, porque a gente tem um tripé, que é o currículo, né? O currículo, as condições de trabalho, estou falando da educação, o currículo, as condições de trabalho e a formação continuada. Sem isso, você não tem nada, você tem obscurantismo, tá? É isso.